Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, vai fechando mais uma semana aí do período de férias e temos informações importantes do Cruzeiro, principalmente sobre o zagueiro Vitão. A história está encerrada, ele vai para o Flamengo ou podemos ter uma nova reviravolta? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, Cruzeiro fechando aí mais uma semana, o período de férias, jogadores sabendo que no dia 2 de janeiro, na semana que vem, no finalzinho da semana, tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começa a pré-temporada de 2026. Lembrando aquilo que a gente já trouxe, um grupo alternativo iniciando os trabalhos no dia 2 e no dia 5 aí o grupo que tem como base os titulares se reapresentando e fazendo a preparação do Cruzeiro, iniciando a preparação, uma pré-temporada, tudo na Toca da Raposa 2, pensando principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia marcada para o final do mês de janeiro, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro que tem aí movimentos no mercado e um que estava muito próximo de acontecer, teve uma reviravolta, vai ter nova reviravolta, que é sobre Vitão. E a gente pode dizer o seguinte, o atleta, pelo menos no final da noite de ontem, a informação que a gente tem nessa Samuca TV é que não se trata de uma recusa ao Flamengo, mas é que o Vitão, ele conversou com o Pedro Lourenço, conversou com o técnico Tite, deu o ok dele, a palavra dele, para o projeto apresentado pelo Cruzeiro e tudo isso só aconteceu porque ele foi autorizado pelo Internacional. Cruzeiro e Inter tinham chegado em um acordo nos valores e o que faltava, ou o que falta, se a negociação não for concretizada com o Flamengo, o Inter se acertar com os jogadores do Cruzeiro. O João Marcelo, que iria em definitivo, e o Japa, que iria por empréstimo. Então, neste momento, o Vitão não quer voltar atrás naquilo que ele apalavrou com o Cruzeiro, que ele conversou, repito, com o técnico Tite e com o Pedro Lourenço, e por isso tem uma preferência de vir para o Cruzeiro. Isso vai ser o fator determinante? Não temos a resposta. Vamos aguardar, mas a última informação que a gente tinha era de que o Vitão queria honrar a palavra que ele deu depois de, autorizado pelo Inter, negociar com o Cruzeiro, acertar base salarial, tempo de contrato, projeto para 2026. Então vamos acompanhar se isso será um fator determinante para a negociação do zagueiro ser fechada com o Cruzeiro ou se não será determinante e aí ele vai negociar com o Flamengo uma nova base salarial, novo tempo de contrato. Enfim, é o que acontece no futebol brasileiro e o Cruzeiro já tem aí uma definição que é a seguinte, não sobe mais nem um centavo na proposta, mantém até então a proposta que havia sido negociada e o Inter tinha aceitado a proposta, 7 milhões de euros, mais os dois jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Vamos acompanhar se teremos novidade aí neste final de semana. O mesmo vale para a questão de Gabigol. O atleta ele tem contrato longo com o Cruzeiro e não será fácil uma saída neste momento. Não pelo Gabigol estar nos planos do técnico Tite, etc. Mas é que as cifras envolvidas nesta história são cifras importantes e por isso, para o Gabigol deixar o Cruzeiro, teria que ser uma ótima proposta e principalmente com garantia de que ele vai receber tudo em dia, o que hoje
acontece aqui no Cruzeiro. E o Flamengo está tentando um chapéu no Cruzeiro pelo zagueiro Vitão. Contei para vocês nas últimas horas que Internacional e Cruzeiro se adiantaram para que o Vitão vire reforço em definitivo da Raposa. Operação de 7 milhões de euros, do repasse do volante Japa e de mais um atleta que ainda estava sendo discutido. Tudo porque João Marcelo não quis ser trocado pelo Cruzeiro com o Inter. E é exatamente por conta desse impasse que o Flamengo vai fazer uma última investida para tentar a contratação do zagueiro do Internacional. José Boto gosta demais do Vitão, eles trabalharam juntos nos tempos de Shakhtar Donetsk, que dá para dizer, porém, que a relação entre dirigentes do Flamengo e do Internacional não é das melhores. Colorado foi cobrado ao longo de todo o ano pelo Flamengo de forma pública por conta de uma dívida antiga em relação a Thiago Maia. A última oferta do Flamengo, que já foi recusada, de 4 milhões de euros fixos, mais 4 milhões e 700 mil euros como perdão dessa dívida relacionada ao Thiago Maia. É natural que o Flamengo, percebendo o risco real de perder o jogador, faça a melhor proposta possível. Mas, se depender do Inter, a tendência é que o negócio seja sacramentado de fato com o Cruzeiro. No próximo vídeo prometo trazer atualizações sobre o tema. O Cruzeiro terá de pagar boa parte dos salários para que Gabigol vire reforço do Santos. Santos e Cruzeiro têm tentado chegar a um acordo para o empréstimo de uma temporada do atacante que está fora dos planos na Raposa. A falta de propostas ao Gabigol faz com que o Cruzeiro siga negociando com o Santos. Proposta do Peixe, pagamento de R$1,5 milhão por mês. O problema é que caberia ao Cruzeiro arcar com quase R$2 milhões mensais. Já contei para vocês que o Gabigol custa por mês ao Cruzeiro R$3.450.000, R$1 milhão em luvas, outros R$2.450.000 entre salários e direitos de imagem. O Cruzeiro tenta fazer com que o Santos aumente de R$1,5 milhão para R$1.900.000 por mês sua proposta. O Santos bate na tecla de que não pode gastar mais do que R$1,5 milhão mensais. Importante contar ainda que discutiu-se a possibilidade de o Gabigol abrir-se mão de R$400.000 mensais para que o negócio saísse. O Gabigol disse que não abre mão de nem sequer um centavo. Se não houver acordo, ele segue ganhando os R$3.450.000 no Cruzeiro, ainda que não seja utilizado. E essa história de que Gerson será reforço do Cruzeiro. Everton Guimarães, jornalista e apresentador de um programa na Band Minas, deu a entender que a negociação está em estágio avançado. Dá uma olhada na declaração do jornalista, abre aspas, recebi uma informação aqui, não vou cravar, mas parece que está tudo sendo preparado para que o Cruzeiro anuncie o quanto antes o Gerson. Meio atacante que está de fato de saída do Zenit, não conseguiu vingar com a camisa do clube russo. 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência, muito mais reserva do que titular. A adaptação à Rússia não foi legal, ele tem sido muito criticado pela imprensa e também por torcedores do Zenit. A alegação por lá é de que o Gerson é um jogador lento, sem intensidade, por mais maluco que isso possa parecer. Até por isso o Gerson já foi oferecido nos últimos dias para o próprio Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Botafogo e para o Fluminense. O Cruzeiro foi o único que acenou com a possibilidade de se aproximar dos 25 milhões de euros pedidos pelo Zenit, especialmente porque o Cruzeiro tem a seu favor um trunfo. Jonathan Jesus, zagueiro que interessa ao Zenit, os clubes chegaram a negociar a possibilidade de transferência do defensor por algo na casa dos 10 milhões de euros. Existe uma chance real de o Jonathan Jesus ir para a Rússia, de o Gerson ser contratado pelo Cruzeiro e de a Raposa colocar um dinheiro para que essa negociação avance. O Cruzeiro até adotou um discurso mais cauteloso nos últimos dias para não gerar expectativa, mas o Tite tem feito enormes esforços para que esse negócio aconteça. O Tite entende que o Gerson pode ser protagonista no futebol brasileiro em 2026, se juntando a Vitão, Matheus Pereira, Caio Jorge, entre outros jogadores. E tem jogador na mira de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais de Minas estão de olho em Vitinho, lateral direito que pertence ao Botafogo e também já havia sido alvo nos últimos dias do São Paulo. Vitinho parece ter perdido espaço no Botafogo e está meio que à disposição do mercado. Com o São Paulo o negócio não avançou, apesar da chance de troca, porque o Vitinho havia afirmado que daria prioridade a clubes da Europa. Ele quer esperar pelo menos até a metade do mês de janeiro antes de tomar uma decisão sobre a proposta do tricolor. Pois bem, é nesse contexto que o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Botafogo. O Cruzeiro sugeriu uma troca. Raposa manda o William, manda dinheiro e fica com o Vitinho. Ainda não houve uma resposta. Já o Atlético Mineiro, que deve negociar o Natanael e abriu mão da renovação do contrato do Saravia,
procura, em caráter de urgência, 2 laterais direitos. E é nesse contexto que o Vitinho chegaria para ser titular absoluto. Jorge Sampaoli é um trunfo. O técnico argentino já mandou avisar ao Vitinho que, se ele aceitar a oferta do Galo, vai ser prioridade, vai ter papel importante na montagem do elenco e do time que vai ser titular em 2026. Só para completar, registrar que o Vitinho viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, não consegui entender em que momento que ele acabou se tornando uma peça disponível no mercado. Vitinho caberia no seu clube do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala aí, pessoal, boa tarde para os amigos ligados aqui na 98. Então, né, agora que passou aí o período do Natal, vamos ver o Cruzeiro voltando aí ao mercado para tentar avançar nestas negociações que tem em andamento. Uma tem aí uma possibilidade maior, né, que é o zagueiro Vitão, por mais que venha agora informação que o Flamengo está tentando entrar de novo no negócio, então já meio que virou aí uma disputa entre Cruzeiro e Flamengo pelo zagueiro do Internacional. O que a gente tem é que, se o Inter ele mantiver as condições que foram apalavradas aí nos últimos dias, vai dar negócio. Só que falta também a questão do zagueiro, João Marcelo, e do volante meia Japa. O Japa iria por empréstimo, o João Marcelo em definitivo. Até fui procurado pelo staff, o entorno do João Marcelo, para dizer que em momento algum ele foi entrave nesta negociação, que ele só foi comunicado depois e aguarda aí uma proposta firme do Internacional, que deve acontecer, penso, nos próximos dias, para que ele defina se aceita ou não esta possibilidade de jogar no Inter. Mas o staff foi bem direto, dizendo que em momento algum o João Marcelo recusou uma ida para o Internacional. O Japa acho que não teria nenhum problema. E aí tem outra questão, né, que é a do Gerson, uma informação que a gente trouxe já há algum tempo, que o Alexander Medvedev, que é quem manda mesmo no Zenit, ele voltaria aí a trabalhar agora neste final de ano, se não me engano hoje ou amanhã, e teria um intermediário, André Curi, que é um empresário renomado aí no meio do futebol, e que ele faria um contato para tentar entender as condições do clube russo, se abaixa a pedida de forma considerável, porque se ficar naquele valor de 40 milhões de euros aí é negócio impossível. Abaixando já não é fácil, então se mantiver aí é que não tem chance mesmo, mas é um jogador que o Cruzeiro quer muito contratar por causa do pedido do técnico Tite, por entender que o Gerson mudaria bem ali o patamar da equipe. Mas claro, né, não vai fazer nenhuma loucura absurda aí no mercado para tirar esse jogador lá da Rússia. Claro que o Cruzeiro conta também com o desejo do atleta de retornar ao futebol brasileiro, mas a gente sabe como são as negociações com os clubes russos. Vamos. Isso, Samuel Venâncio, mantendo acesa a esperança de Gerson no Cruzeiro, hein? O cara tava pegando aí um recessozinho de fim de ano e tal, voltando às atividades agora. Até esqueci o nome do cara lá, o Alexander Medvedev. Nedved não jogou no Barcelona esse cara, não? Não, acho que nesse não. Nedved. Jogava muito, hein? E Pavel Nedved, hein? Esse era bom. Mas dá pra ter esperança ainda, Vini Boy? Eu, sinceramente, não colocaria esperança, não. Porque, igual o Samuel falou, se 40 milhões de euros já é impossível, se reduzir, eu acho que não vai reduzir tanto também, principalmente porque o Zenit pagou 25 milhões de euros ao Flamengo pelo Gerson, e eles vão querer ter o retorno dele, não só o retorno técnico, mas também o retorno financeiro do jogador. Acho muito pouco provável que essa negociação vire, mas é claro, é igual você falou com a questão do Sampaoli, o impossível no futebol não existe, né? Pode acontecer um milagre, eu entendo como um milagre se o Gerson vier para cá, não pelo Cruzeiro, não pela bola que ele tem, mas é o Zenit abrir um pouco a mão e liberar o jogador por um valor menor. Acho muito pouco provável. Mas, se tem jogador que talvez não venha, tem jogador que tá deixando o Cruzeiro. Opa, pera aí, conta pra gente, quem tá vazando? Léo Aragão, goleiro, tá indo por empréstimo ao Avaí. Foi um erro, né, trazer o Léo Aragão. É ruim.
Não entregou aquilo, olha, não Não, entregou. é ruim, tomou espaço do Otávio. Fala a verdade, porque às vezes assim, o pessoal fica com medo de falar, porque ninguém erra no Cruzeiro. Todo mundo no Cruzeiro é maravilhoso, é perfeito, é pica, é pinto, não sei o quê. Mas, pô, resolver o negócio, não dá. O Léo Aragão, não dá. Ele ocupou espaço do Otávio, não deixou o Otávio crescer e agora o Cruzeiro teve que trazer outro menino do Flamengo. Foi ou não foi? Exatamente, trouxe o Matheus Cunha. Por isso mesmo que o Cruzeiro. E é ruim também, tá? É ruim também? O Otávio é melhor. Eu vou rasgar o verbo aí. É ruim. O Otávio é muito bom goleiro. O Otávio é muito bom, velho. Goleiro. Que medo é esse de botar os meninos pra jogar também? Pô. Vocês falam do oitavo. Do Otávio, já tem mais ou menos uns 5 anos. Isso não é mais menino, não, cara. Isso aí deve ter o quê? Uns 20. O Otávio tem 20 anos. 20 anos. Ele fez a final ele foi titular do Cruzeiro na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 20 anos você chamar um cara de menino, me ajuda aí. Mas com 20 anos já era pai de família, né? Nossa, e eu não passei nem perto disso. Então, assim, Mas tem que gostar, né? Tem que gostar pra ser pai de família, né? Tipo isso. Você gosta, Vini? Oi? Você gosta, não? Cara, respeita a minha história, né? Respeita a minha história, né, mano? Mas aqui, sério, assim, o Léo Aragão, um erro, tá indo pro Avaí. Sinceramente, pra ele vai ser muito bom. Pro Léo Aragão vai ser excelente, que talvez lá ele vai ter mais minutagem, vai disputar a Série B do campeonato. Lá ele vai ser titular? Quem que é o goleiro do Avaí? Faz a menor ideia, né? Não vou me recordar aqui agora, não. E olha que eu acompanho a Série B. Mas como o Avaí vai passar por reformulação também, teve o Alex como um dos seus treinadores nesse ano de 2025. Não sei como que tá a situação do Avaí, mas pro Léo Aragão vai ser muito bom, porque lá ele vai ter minutagem numa competição que não exige tanto. Além do que também vai ter a Copa do Brasil e vai ter o Campeonato Catarinense para disputar. E também a Copa Sul-Sudeste, ou seja, minutagem ele vai ter, coisa que no Cruzeiro ele não teve, não só pela capacidade técnica dele que deixa a desejar, mas também porque o titularíssimo do Cruzeiro é o Cássio. E tem um detalhe. Teve um jogo que ele entrou e que ele entregou a Paçocona, né? Teve um contra o Democrata de Governador Valadares, que o jogador me chutou a bola da lateral do campo, ele estava colado na trave, ó, ele deu um outro campo todo. É verdade, não, é verdade, e isso foi gol, né? Foi gol. Não, eu lembro desse gol, velho, parecia aquele gol do futebol feminino que o pessoal usa um meme na internet, não é? Foi. 2 horas depois que a bola pula, a menina vai e pula na defesa. Mas vocês não entendem. Isso é uma sacanagem que vocês estão fazendo com o rapaz. Por quê? Porque ele fechou um ângulo. Ele fechou um ângulo, mas ele deixou... Pronto. Se o gol tem 7 metros e 24, 7 metros e 24, ele deixou pelo menos uns 6 liberado pro cara chutar. E o Democrata acabou ganhando esse jogo por 2-1 na última rodada do Campeonato Mineiro, na fase de grupos. Por isso mesmo, Léo Aragão sendo emprestado até o final da Série B do ano que vem, Cruzeiro ano que vem, ficando com 3 goleiros. Cássio, Matheus Cunha e também o ótimo Otávio. É isso que temos de Cruzeiro. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!